Olá, meu nome é Marco Gomes, estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o transporte rodoviário de produtos perigosos. Antes de mais nada, é importante entendermos por que o transporte de produtos perigosos é diferenciado do transporte dos demais produtos. Desde o século VII, na dinastia de Tang, a China produzia muita pólvora. E o transporte dessa pólvora começou a ter problemas. Primeiro dos problemas, quando nas travessias dos rios ou qualquer outro lugar que tivesse chuva, esse produto molhava e perdia suas principais características. Então ele começou a requerer um transporte especial. E outra coisa, era importante relatar os acidentes que envolviam o transporte dessas pólvoras quando feito de forma inapropriada. Daí começou a se transportar esses produtos em chifres de animais que foram denominados de polvarinhos para evitar umidade, evitar acidentes durante o transporte. E assim foi-se tendo um cuidado especial com alguns produtos, dentre eles a pólvora, como foi falado aqui, no final do século XIX, início do século XX, quando a exploração de petróleo estava em alta. Então, para se manter as propriedades físico-químicas, tanto do petróleo quanto dos seus derivados, era necessário um transporte que fosse adequado. Para entender melhor essa relação produtos perigosos, transporte de produtos perigosos hoje na logística, nessa imensidão da logística de transporte, é importante lembrarmos da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial ela foi um divisor de águas nesse processo, porque a Europa ficou completamente destruída no pós-guerra. Então, criou-se a ONU para substituir a Liga das Nações, e a ONU estabeleceu um comitê de peritos, e esse comitê de peritos passou a estudar o que seria melhor para as próximas gerações, para a sobrevivência das próximas gerações, para que se vivesse em um mundo melhor. Nesses estudos, o comitê começou a estudar o transporte rodoviário de produtos perigosos. Então, foi apresentada em 1947 a primeira proposta de se criar um acordo internacional para que todos os países que ali fizessem parte passassem a adotar as mesmas medidas cautelares para o transporte de produtos perigosos. Assim, os 10 anos que se seguiram, ou seja, de 1947 a 1957, essa proposta do Acordo Internacional para o Transporte de mercadorias perigosas ficou sendo trabalhada, ajustada, adaptada, avaliada para que se pudesse realmente montar esse acordo. Em 1957, esse acordo, já praticamente pronto, foi apresentado e ficou em testes até 1968, quando passou a vigorar na Europa. A partir daí, todos os países da Europa, para transportar produtos perigosos, deveriam tomar todas as medidas que estavam citadas nessas orientações, essas recomendações para o transporte nesse acordo internacional. Em 1977, ocorreu o seguinte pensamento. Bom, tudo bem, o ADR está sendo seguido na Europa e os demais países. Como vamos fazer para que possa falar a mesma língua em todo o mundo com relação ao transporte de produtos perigosos? Nesse jargão, a ONU optou por fazer um novo documento em que se chamava Recomendações para o Transporte de Produtos Perigosos, ou de Materiais Perigosos, como é dito lá, intitulado de Orange Book. E quem liderou a produção desse documento foram os Estados Unidos. Daí, o Orange Book passou a adaptar tudo aquilo que estava no ADR para a América do Norte e os demais países signatários da ONU.
Então, levou-se o tempo de 1977 até a sua primeira revisão, a sua primeira edição em 1985, quando passou a vigorar como recomendações para o transporte. No Brasil, até então, não havia nada voltado ao transporte de produtos perigosos, exceto o artigo 103 do Código Nacional de Trânsito de 1968, em que dizia que os veículos transportadores de líquidos inflamáveis, para descer, teria que ser engrenado. E, posteriormente, com a alteração, ao longo da carroceria teria que ter uma faixa longitudinal de cor branca escrito inflamáveis. Essa escrita só valia, evidentemente, para o transporte de líquidos inflamáveis e não para todos os produtos perigosos. Então, o Brasil, para o transporte rodoviário de produtos perigosos, não tinha nenhuma legislação, nenhum regulamento que fosse seguido para que estivesse falando a mesma língua dos países norte-americanos e europeus. Em 1982, aqui no Brasil, houve um acidente em um galpão no Rio de Janeiro, envolvendo o manuseio de produtos perigosos. Naquela ocasião, era o pentaclorofenato de sódio, muito utilizado na produção de fertilizantes. Esse acidente, na verdade, um incidente, se deu em razão das más condições das embalagens, né? Havia embalagens deterioradas, rasgadas, em que várias pessoas se contaminaram, inclusive houve a morte de 4 pessoas. Esse evento teve uma repercussão internacional muito grande. Assim, cobrado, o Brasil tomou a providência de se estabelecer algum regulamento para o transporte de produtos perigosos. Aqueles produtos não poderiam ser manuseados nem transportados como os outros produtos, considerados ou não classificados como perigosos. E aí veio o Decreto 88821, em 1983, que foi o primeiro regulamento do transporte de produtos perigosos no Brasil. Esse decreto, ele perdurou até 1988, quando veio o Decreto 96044, que em seu anexo trazia todo o regulamento para o transporte de produtos perigosos com maior eficiência, com mais detalhes, né? Mas ainda era uma regulamentação pequena no Brasil. Imaginemos que o Decreto 96044 ele continha 6 artigos, 7 artigos e mais um anexo com 52 artigos, o que daria 7, 8 páginas de regulamento, enquanto o ADR estava por volta de 1.300 páginas, o Orange Book com em torno de 900 páginas, e o Brasil, de uma certa forma, tinha um regulamento em 1988. Já em 1992, a Conferência sobre Meio Ambiente, a Rio 92, ECO 92, começou-se a analisar o que o Brasil e os outros países que dela fizeram parte faria para melhorar a qualidade de vida para as próximas gerações e como entraria no século XXI para manter o meio ambiente, a qualidade de vida e o meio ambiente da forma que se tinha na época. Então, chamada Agenda 21, essa Agenda 21, ela vinha buscar um diagnóstico de todos os países, cada país evidentemente fazia a sua Agenda 21, e no caso do Brasil, no capítulo 19 dessa Agenda 21, tratava sobre o transporte de cargas, né? E aí buscou-se alguma coisa voltada ao transporte de produtos perigosos para melhorar esse transporte aqui no Brasil. Então, entrou-se em estudo tudo que vinha lá fora, tudo que tinha de bom lá fora. Como nós já tínhamos o ADR, posteriormente veio o Orange Book, o Brasil passou a estudar o Orange Book, por ser um país signatário da ONU, até de 1992 até 1996. Em 1997, o Brasil traz o Orange Book, traduz o Orange Book e
traz para a sua realidade aqui através da portaria do Ministério do Transporte número 204 de 1997. Então, o Brasil já tinha um regulamento do transporte de produtos perigosos aprovado pelo decreto 96044. Daí, como foi falado anteriormente, era um regulamento muito pequeno, ele buscou ter umas instruções complementares. Essas instruções complementares foi justamente a internalização do Orange Book, da portaria 204, para complementar o que havia no regulamento. Em 2001, prestes ao Rio+10, aos 10 anos da Conferência do Meio Ambiente, novamente sendo avaliado todas as medidas que foram tomadas em relação ao que deveria ser a entrada do século XXI, o Brasil, através da Lei 10.233, criou algumas agências reguladoras, entre elas a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, que passou a ter a competência de regular o transporte e o transporte rodoviário de produtos perigosos. Nesse ponto, a ANTT, para atualizar as instruções complementares, pois tanto na Europa quanto aos países que seguiam o Orange Book, já estavam se atualizando em relação à legislação. Então, a ANTT trouxe a Resolução 420 em 2004, que veio substituir a Portaria 204, as primeiras instruções para o transporte de produtos perigosos, instruções complementares ao regulamento. Então, continuou-se o regulamento, porque, apesar de pequeno, ele ainda satisfazia as necessidades no Brasil, mas atualizou-se as instruções complementares, vindo a Resolução 420 de 2004, substituir a Portaria 204 de 97. Essas atualizações, essa nova legislação vinha garantir para o Brasil uma forma melhor de se transportar produtos perigosos, uma forma mais segura, e garantir também o que foi internalizado pela Convenção da Basileia, movimento transfronteiriço de resíduos sólidos, enfim, se havia a preocupação com esses resíduos, como é que eles tinham de ser transportados? Teria que ter uma norma mais arrojada, mais específica e que garantisse maior segurança para todos aqueles envolvidos no transporte. E aí a Resolução 420, ela veio para reforçar o regulamento do transporte, trazendo consigo, internalizando consigo, a 12ª edição do Orange Book. Em 2011, já próximo a Rio+20, a novas avaliações, houve a necessidade de atualizar aquele primeiro regulamento, que era o anexo do Decreto 96044. A atualização desse regulamento se deu através da resolução da ANTT 3665. Na sua íntegra, a resolução 3665 substituiu o anexo do Decreto 96044, passando assim, então, a atualizar o regulamento e tendo como instruções ainda, instruções complementares, a Resolução 420 de 2004 da ANTT. Porém, nessa nova fase de adaptação do novo regulamento, observou-se que as instruções complementares novamente já estavam defasadas, necessitava de atualizações. Daí, em 2016, a ANTT trouxe a internalizou a 19ª com parte da 20ª edição do Orange Book, através da Resolução 5232 de 2016, da ANTT. Dessa forma, o mundo passou a falar praticamente a mesma língua no que diz respeito ao transporte de produtos perigosos. Ou seja, a América do Norte, Estados Unidos, cumprindo o que está preconizado no Orange Book e alguns outros países signatários da ONU. A Europa, com o ADR, que traz praticamente as mesmas coisas do Orange Book, evidentemente cada um com as suas peculiaridades,
e parte da Ásia também adota o ADR, como as instruções ou recomendações para o transporte. Alguns países do continente africano e da Oceania. E já o Brasil, apesar de se falar em resolução 5232, resolução 3665, nós estamos falando da 5232 como o Orange Book traduzido e adaptado às realidades brasileiras. Dessa forma, podemos imaginar ou mapear a legislação do transporte rodoviário de produtos perigosos, vindo como primeiro ponto o ADR. Do ADR foi subsidiado o Orange Book como recomendações e modelo para as demais legislações em cada país. Aqui no nosso país, no Brasil, a resolução 5232, praticamente todos falando a mesma língua. No ADR, já continha uma lista de produtos perigosos. Essa lista de produtos perigosos, elas foram recomendadas por universidades que trabalhavam com alguns produtos químicos e falavam: isso aqui merece um comportamento diferente, um tratamento diferente, um transporte diferenciado, porque ele tem perigos e riscos associados a ele que o diferencia dos outros produtos. Então, essa relação de produtos, ela vinha com indicações das universidades. Até 1992, na Conferência do Meio Ambiente, onde foi criado um documento chamado Livro Púrpura, ou Purple Book, que trouxe um manual de ensaios e critérios para classificar os produtos perigosos. Essa classificação, ela vinha de ensaios em vasos fechados, em vasos abertos, a sua reação com água, né? E aí criou-se, a partir de certo ponto, quando o produto apresentava um risco intrínseco de explosividade, de pressão, de inflamabilidade, corrosividade, radioatividade, enfim, ele passou a ser classificado como produtos perigosos. A partir do momento que classificado como produtos perigosos, ele recebe um número, esse número é o número da ONU, que vai estar nessa relação de produtos perigosos. Em seguida, nós vamos ter um nome apropriado para embarque desse produto. Por que ele é tão importante, esse nome apropriado para embarque, e ele não pode ser alterado? Porque, veja bem, por exemplo, vamos imaginar que eu seja um fabricante da gasolina. Então a minha gasolina vai se chamar Gasolina Plus Master. Aí o outro fabricante coloca lá, gasolina Top 100. O outro, não, a minha gasolina vai chamar G20, G45. Enfim, cada um vai dar o nome a seu produto. Daqui a pouco você não consegue mais identificar aquele produto, e sim os nomes comerciais que estão sendo dados a eles. Então, a relação de produtos perigosos hoje da ONU, que consta no ADR, no Orange Book e na nossa resolução 5232, ela traz um nome apropriado para embarque. No caso de uma mistura, então você vai ter um nome apropriado para embarque, após a sigla NE, que significa não especificado. Em seguida, deve-se colocar as características, os componentes contidos nesse produto, para que realmente a identificação dele seja legítima. Uma vez classificado o produto, tendo o número da ONU, o nome apropriado para embarque, foi-se pensado desde o ADR, o primeiro ADR, a primeira proposta, em agrupar os produtos com características semelhantes, características parecidas. Ou seja, dividiram toda a relação de produtos em 9 classes, sendo a classe 1 os produtos explosivos. Os produtos explosivos, a classe 1, é subdividida ainda em outras 6 subclasses, que vai da subclasse 1.1 a 1.6. Em seguida temos a classe 2, que é a classe dos gases. Essa classe também foi subdividida em 3 subclasses, sendo a subclasse 1.1 os gases inflamáveis, a subclasse 2.2 os gases não inflamáveis
e não tóxicos. A subclasse 2.3, os gases tóxicos. Em seguida, nós temos a classe 3, que são dos líquidos inflamáveis. A classe 4 já também foi subdividida em outras 3 subclasses, sendo a subclasse 4.1, os sólidos inflamáveis. A subclasse 4.2, as substâncias que reagem por combustão espontânea. A subclasse 4.3, as substâncias que reagem violentamente ou não com a água. Daí nós temos a classe 5. A classe 5 são os óxidos e peróxidos. Foi subdividida em 2 subclasses. A subclasse 5.1 se refere aos produtos oxidantes. A 5.2 se refere aos peróxidos orgânicos. A subclasse 6 também foi subdividida. A subclasse 6.1 se refere aos produtos tóxicos e a 6.2 aos produtos infectantes. A classe 7, ela é a classe dos radioativos, a classe 8 dos corrosivos. A classe 9, ela já traz uma característica diferenciada, ou seja, o produto ele apresenta algum tipo de risco e de perigo e que não foi enquadrado em nenhuma das outras 8 classes. E também nela estão inseridos os produtos que reagem perigosamente ou não por polimerização e decomposição. Em resumo, quantas são as 9 classes de produtos perigosos? São 9 classes de risco. Sem citarmos aqui a subclasse, nós teremos classe 1 explosivo, classe 2 gases, classe 3 líquidos inflamáveis, classe 4 sólidos inflamáveis, classe 5 óxidos e peróxidos, classe 6 tóxicos e infectantes, classe 7 radioativos, classe 8 corrosivos e classe 9 substâncias diversas que podem afetar o meio ambiente e que não esteja classificado em nenhuma das outras 8 classes, que pode ter reações por polimerização ou decomposição. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a compreender todo o assunto previsto nesta aula do transporte rodoviário de produtos perigosos. Até a próxima.